Boa noite, pessoal. Meu nome é Matheus Fernandes, eu sou acadêmico de medicina do 4º ano aqui no UFTM. Vou conversar com vocês agora sobre um assunto extremamente importante para a vida de vocês, que são as trocas gasosas. Essa parte funcional associada a essa parte anatômica que vocês acabaram de ver. Próximo slide, por favor. Boa noite, Hermes. Primeiramente, para a gente compreender as trocas gasosas, pessoal, a gente tem que entender a microanatomia do alvéolo, que é essa estrutura funcional que permite que esse processo seja realizado. Primeiramente, quando a gente fala em alvéolo, pessoal, vocês têm que ter em mente essa célula. Pneumócito tipo 1. Grava isso na cabeça. Pneumo faz referência ao pulmão, cito referência à célula. Célula do pulmão. Pneumócito tipo 1. Percebam como é a morfologia dessa belezinha. Olha só, ele vai compreender a maior parte da parede do alvéolo. Ele vai ser o tijolo que constitui o alvéolo. Percebam que é uma célula achatada e longa. Ou seja, ela é uma célula fina, com espessura baixa, só que uma longa área de superfície. Por que isso, pessoal? Na fisiologia, existe para a gente um conceito que chama lei de Fick. O que ela fala? Quanto maior a área de superfície e quanto menor a espessura, quanto menor a distância, maior é a taxa de difusão de um gás. E exatamente isso se aplica aqui nessa situação. Na parte de dentro vai ter o interior do alvéolo contendo ar com oxigênio, dióxido de carbono, e por dentro a gente vai ter os capilares pulmonares. E esse pneumócito tipo 1 faz essa intermediação. Então, a troca gasosa que vai ocorrer entre o sangue no capilar e o gás no interior do alvéolo vai ser realizada pelo pneumócito tipo 1. Então, a função pulmonar é principalmente fundamentada nessa célula, pneumócito tipo 1. Coloquem isso na cabeça. Além disso, a gente vai ter cerca de 5% das células aí compondo os alvéolos vão ser pneumócitos também. Só que pneumócitos tipo 2. Eles têm uma função muito importante na produção de uma substância conhecida como surfactante pulmonar. Guardem isso na cabeça, mas já adianto que é extremamente importante para o funcionamento do pulmão. Quero que vocês percebam um negócio. Recobrindo o alvéolo, a gente tem uma camada de líquido, uma camada de água. Então, entre o ar e o pneumócito e a estrutura do alvéolo, a gente tem uma camada de água. Essa camadinha de líquido, ela tem uma função chamada de tensão superficial alveolar. O que ela faz? Nesse líquido, as moléculas de água, como elas têm maior facilidade de interação entre elas do que com o ar, elas vão se fechando, se prendendo entre si. E com isso, elas levam a parede alveolar. Por que isso é importante, pessoal? Imagine o seguinte, você inspirou, o alvéolo expandiu e abriu. Ele abriu, beleza, mas ele tem que voltar ao tamanho normal, fechar mais um pouco, para no próximo ciclo respiratório, ele abrir de novo. Percebem? Então, essa tensão realizada por esse líquido tem um papel importante de voltar o alvéolo para o tamanho original. Além dessa, outra função pulmonar que ajuda nisso são fibras de elastina. Percebam que ali esse tecido conjuntivo, esse tecido de sustentação entre os pneumócitos na parede do alvéolo e os capilares pulmonares são fibras de elastina. Elastina de elástico. Isso permite uma função, uma elasticidade para a parede alveolar. Então, quando você inspira, imagina aí na sua cabeça, puxou o ar, abriu o alvéolo. Para ele voltar para o tamanho normal, tem a função da tensão alveolar superficial, dessa camada de líquido, e essas fibras de elastina, que conferem uma elasticidade. Então, elas fazem, de modo elástico, o alvéolo voltar para a posição normal. Só que o que acontece, pessoal? Qual que é a força principal que vai fazer abrir o alvéolo? Que vai ser contrária a essas forças que fazem ele voltar ao normal. É a pressão, o gradiente de pressão do ar quando você inspira. Só que o que acontece? Essa força da tensão superficial alveolar desse líquido e dessa elasticidade conferida pela fibra de elastina é mais forte que o gradiente de pressão. Aí que entra o surfactante. O surfactante ele é produzido pelos pneumócitos tipo 2 e jogado nessa camada de líquido. Ele é composto por proteínas e gorduras.
E se vocês lembrarem da química, gordura e água não se dão muito bem junto. Então, o surfactante vai diminuir essa interação entre as moléculas de água, diminuindo essa força, de modo que ele consegue equilibrar. Porque se não tiver o surfactante, você vai precisar de fazer uma força muito grande para poder abrir o alvéolo. Com o surfactante, essa força pode ser muito menor. Nesse sentido, entra um conceito que chama complacência pulmonar. A complacência vai dizer o quão fácil é você abrir o alvéolo com a pressão de ar que você traz. Se o pulmão tem uma boa complacência, você deu uma inspiração normal, abriu o alvéolo. Se a complacência for baixa, por exemplo, alguém que tem um problema pulmonar de fibrose, é muito difícil fazer isso. Aí você precisa fazer muita força para conseguir abrir o alvéolo. Logo, o surfactante, ao diminuir essa força de tensão alveolar superficial, ele aumenta a complacência e permite que você, fazendo um esforço inspiratório normal, você consiga abrir o alvéolo. Isso é muito importante porque, pessoal, surfactante vai ser começado a ser produzido no nosso organismo lá pela 35ª semana de gestação. Aí eu pergunto para vocês, e se o bebezinho nasce prematuro, antes da 35ª semana de gestação, o que acontece? Ele nasce com uma doença chamada síndrome da angústia respiratória do recém-nascido. Por quê? Porque ele não tem surfactante. O que acontece? O alvéolo fecha, ele colaba, essa força elástica e essa camada de líquido vão fechando, ocluindo o alvéolo. E se o alvéolo está fechado, não está entrando gás. Não está entrando gás, não tem troca gasosa. A criancinha fica com dificuldade para respirar. Isso pode levar até a morte dela. Além disso, nessa região do alvéolo, vocês têm que focar nessas duas células, mas também tem outras estruturas. O capilar, né, que está trazendo sangue para ter a troca gasosa, e algumas células do sistema imunológico. Mas de principal é isso. Pneumócito tipo 1 compõe a parede, pneumócito tipo 2 produz o surfactante. E graças a isso a gente consegue manter o alvéolo no tamanho normal. À direita vocês têm um corte histológico disso. Próximo slide, por favor. Então, pessoal, essa é a troca gasosa. Entra oxigênio, sai dióxido de carbono. Acabou a aula, muito tranquilo, né? Pegadinha do malandro. Próximo slide, por favor. É algo mais complexo que isso, mas eu vou deixar bem simplificado para vocês. Depois, se alguém quiser estudar mais a fundo, pode pegar o slide e analisar esse processo. Vamos lá. A nível celular, o que está acontecendo no seu organismo? Vamos pegar uma célula muscular. Para ela fazer o metabolismo dela, a respiração celular, ela gasta oxigênio. Então, diminui a quantidade de oxigênio dela, a pressão de oxigênio nela. Ela gasta oxigênio e produz dióxido de carbono. Então, o tecido vai ter uma alta concentração de dióxido de carbono, CO2, e uma baixa concentração de oxigênio. O sangue arterial que vai estar vindo para essa célula, ele vai ser rico em oxigênio e pobre em dióxido de carbono. Logo, vai haver uma troca. A célula manda dióxido de carbono para o sangue arterial manda oxigênio para a célula. Isso a nível capilar. Então, a partir dessa relação, a gente sai do sistema arterial, que é rico em oxigênio, pobre em dióxido de carbono, entra no sistema venoso, que depois que aconteceu essa troca, ele é pobre em oxigênio, mais rico em dióxido de carbono. Aí vocês vão lembrar a anatomia do sistema vascular venoso. As veias todas vão combinar em duas estruturas. A veia cava inferior e a veia cava superior, que vão entrar no átrio direito, ir para o ventrículo direito, para a artéria pulmonar, vai ser conduzido para os capilares pulmonar e entram naquilo que a gente acabou de ver, a estrutura alveolar. Ora, o gás que entrou no alvéolo na inspiração é rico em oxigênio e pobre em dióxido de carbono. O sangue venoso que está chegando é pobre em oxigênio, mais rico em dióxido de carbono. Se organizar direitinho, todo mundo troca gás. Então, do sangue venoso, vai mandar dióxido de carbono, vai passar pelo pneumócito tipo 1, para o interior do alvéolo. Do interior do alvéolo vai ser uma difusão de oxigênio para o sangue. Após essa troca gasosa no capilar pulmonar, a gente vai ter esse sangue rico em oxigênio agora e pobre em dióxido de carbono, sendo drenado para as veias pulmonares, sendo levado para o átrio esquerdo, que conduz para o ventrículo esquerdo, que manda para a mamãe aorta, que supre todo o sistema arterial. Não é bonito isso?
e se compõe as duas circulações. Pequena circulação, que é a circulação pulmonar, e a grande circulação, que é a circulação sistêmica. Próximo slide, por favor. Pessoal, agora nesses tempos de Covid-19, eu trago para vocês uma patologia alveolar que é a principal complicação do Covid-19, que é a síndrome do desconforto respiratório agudo. O que é isso? O alvéolo tem uma lesão aguda. Pronto, machucou o alvéolo. O que acontece? Nessa figurinha na esquerda, a gente tem uma fase ainda moderada da Covid-19, que o paciente está com pneumonia e dificuldade respiratória. Por quê? Mas ainda não entrou na síndrome do desconforto respiratório agudo. Percebam que é muito diferente daquela estrutura alveolar que a gente viu atrás. O vírus infectou as células do pulmão, entrou nos pneumócitos e gerou um processo inflamatório. Foi um monte de células do sistema imunológico ali. O que elas fazem? Elas produzem líquido, pessoal. Enche de fluido o interior do alvéolo por causa do processo inflamatório. Percebam, se aumentou o líquido do interior do alvéolo, tem menor área para ter troca de gás. Além disso, o que acontece? Esse fluido no interior do alvéolo, esse líquido, ele dilui o surfactante. Então, você diminui a área de troca de gases, o paciente está com dificuldade para respirar. Você ainda dilui o surfactante, o alvéolo começa a fechar. Isso é terrível. O paciente vai ter uma falta de ar, uma dispneia muito grande. Agora, no lado direito, a gente tem a síndrome do desconforto respiratório agudo. O que aconteceu? O alvéolo foi destruído. O processo inflamatório foi tão forte que encheu de neutrófilo ali, produzindo um monte de substância que não matou só o vírus, matou as células também. E encheu o interior do alvéolo de líquido, de modo que impossibilitou a troca gasosa e diluiu todo o surfactante. Então, todo esse alvéolo vai colabar ou vai ficar inchado com líquido. E desse modo, não vai ter troca gasosa nenhuma. Com isso, se acontecer com muitos alvéolos, a gente tem uma insuficiência respiratória. O pulmão para de funcionar. E se esse líquido, cheio de substância inflamatória, cair na circulação por um capilar pulmonar, tem o risco de você ter essa inflamação sendo conduzida por todo o organismo, podendo ter uma insuficiência múltipla de órgãos. Outros órgãos no corpo, o rim, por exemplo, vão parar de funcionar por alguma coisa que aconteceu lá no pulmão. Entenderam? Por isso é importante vocês saberem a fisiologia e anatomia das trocas gasosas. Próximo slide, por favor. Caso clínico bem rápido, JVS, homem de 65 anos, diabético, tabagista e obeso. A gente já entra aí. Todos esses fatores são fatores de risco para uma doença muito em voga atualmente. Da entrada no PS do HC, com queixa de dispneia intensa, uma falta de ar muito grande. Essa dispneia já está há 3 dias, mas de ontem para hoje ela ficou muito mais forte. Nos últimos 7 dias ele teve febre e tosse produtiva. São sintomas, pessoal, de um processo infeccioso associado às vias aéreas, e mais em específico, associado ao pulmão. Ele queixa também de diarreia, que ocorreu há 7 dias. Pensa também em algo infeccioso. E recentemente ele viajou para a cidade de São Paulo, que atualmente é o epicentro de uma doença muito famosa aí. Ele foi diagnosticado inicialmente com pneumonia, ou seja, uma inflamação do pulmão. E, infelizmente, ele complicou, piorou a situação dele. Foi realizada uma intubação orotraqueal, basicamente você vai colocar uma cânula, um tubo dentro da traqueia, para você conduzir ar diretamente no pulmão. Infelizmente, ele foi internado no CTI, um centro de tratamento intensivo. Ele evoluiu para insuficiência respiratória e após ter insuficiência múltipla de órgãos. Aí eu lhe pergunto, base nesses dados e o atual contexto, qual vocês acham que foi a etiologia? O que causou esse problema todo? Vou dar 15 segundos para vocês responderem no chat. Então, pessoal, foi Covid-19, né? Foi o que eu acabei de mostrar para vocês. Teve uma infecção viral pelo Covid-19, evoluiu para uma pneumonia, começou a encher de líquido no interior do alvéolo em razão do processo inflamatório
evoluiu com insuficiência respiratória por causa da síndrome do desconforto respiratório agudo. O processo inflamatório foi tão forte que destruiu o alvéolo, encheu de líquido, impossibilitou a troca gasosa. Infelizmente, esse fluido cheio de substâncias inflamatórias entrou na circulação pelos capilares pulmonares, foi levado para todo o sistema vascular e levado para os órgãos. Com isso, teve uma insuficiência múltipla de órgãos. Parou de funcionar geral. Espero que com isso eu tenha ilustrado para vocês a importância dessa área. Agradeço a todos pela atenção. Qualquer dúvida, mandem no Zip Zop. E vocês vão ter um intervalo agora. Muito obrigado. Até a próxima.